E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou jornalista. Estou aqui com o Danilo Campetti, domingão à noite, passamos um pouquinho das 10 horas da noite. Essa agenda aí a gente esperou até no limite aí concluir todo o ciclo de reuniões que a gente negociou essa entrevista aqui durante todo o dia, final de semana, né, Danilo? Final de semana. E pesado, assim, olha, eu quero fazer o último compromisso com você e deu certo domingo às 10 da noite. Carregado aí, pré-candidato a deputado estadual. Ô Danilo, obrigado por receber o diário do Rodrigo Lima. Que isso, Rodrigo. Seja bem-vindo aqui. É uma satisfação sempre te encontrar. E obrigado por ter vindo aqui, né, para a gente poder ter esse bate-papo. Bacana. Boa noite a todos. Uma satisfação estar no seu canal aqui. Bacana. O Danilo, inclusive, vai amanhã já para Brasília. Ele que é assessor especial do Ministério da Infraestrutura, ministério que foi comandado aí pelo o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que é pré-candidato ao governo do estado. Ô Danilo, eu queria que você fizesse um balanço aí. Você está agindo como se fosse uma espécie de um embaixador do Tarcísio, do Bolsonaro aqui na região, fazendo algumas reuniões políticas, né? Como é que está sendo esse trabalho? Olha, a minha afinidade com o bolsonarismo em si, né, com o presidente Bolsonaro, com o ministro Tarcísio, a minha afinidade é completa, né? Eu venho desde 2014, um pouco antes eu conheci o Eduardo, e aí desde a primeira eleição do Eduardo a gente já mantinha contato, a gente já admirava, né, a família. E aí depois de 2018 eu participei da segurança do presidente Bolsonaro. Logo em seguida nós fomos convidados a assumir um cargo em Brasília, e eu fiquei um tempo no Ministério da Agricultura e depois fui convidado pelo ministro Tarcísio para assessorá-lo diretamente, né? Então, nós conhecemos todos os princípios que regem a administração, a gestão no modelo Bolsonaro, né, de gerir. E é isso que a gente está trazendo. A gente está trazendo a região, né, como que funciona, né, essa gestão, como que é o governo Bolsonaro, como que é o modo de gestão do ministro Tarcísio. Então a gente está, lógico, atuando na nossa pré-campanha, trazendo o nome do Tarcísio e do Bolsonaro e conversando com algumas lideranças de Rio Preto e região, realmente para buscar esse apoio, né, para trazer esse esclarecimento, caso haja alguma dúvida, de como que ambos agem, né, seja no âmbito federal ali, seja no âmbito do Ministério, onde eu tive a oportunidade de participar. Você vai disputar como candidato a deputado estadual, depois da convenção vai confirmar sua candidatura, né? Você optou pelo Republicanos e não o PL, que é do presidente Jair Bolsonaro. Como é que foi essa definição? Eu tive uma afinidade completa com o ministro Tarcísio, né? Já o assessorava, e a partir do momento que o Tarcísio optou pelo Republicanos, foi uma questão estratégica até de pré-campanha, né? Trazer o Republicanos para o governo Bolsonaro, né? Com a ida do Tarcísio para o Republicanos, ele trouxe o Republicano em âmbito nacional na coligação do PL, do presidente Bolsonaro, né? Então, a partir do momento que eu estou com ele, estou na equipe do Tarcísio de governo, e por ele e também pelo presidente Bolsonaro foi me dada a missão de me lançar pré-candidato a deputado estadual. Então eu optei, né, atendendo até uma orientação e uma sugestão do Tarcísio, em ingressar também no Republicano, né, para realmente ter aquela chapa pura com o Tarcísio, né? A orientação, lógico, é fortalecer a base parlamentar de um possível futuro governo, né? Nós desejamos que seja o Tarcísio nosso próximo governador. O Danilo, missão dada, se diz que é missão cumprida, Sim. né? Quando o presidente conversou com você sobre isso, o Tarcísio, você cogitou não aceitar ou não teve essa história de não? Hipótese alguma, não. Você sabia que ia ter que pular no barco? Não, ia ter que vir, hipótese alguma. Nem passou pela minha cabeça não aceitar essa missão, isso porque demonstra uma confiança e, para mim, uma própria premiação pela lealdade também que eu tenho com eles. E
graças a Deus, assim, eles sabem bem disso. Então, lógico, convicto de que eu, como morador de São José do Rio Preto, né, e da região aqui, né, com a incumbência de tentar ser, me colocar à disposição para tentar ser o representante aqui e fazer esse elo com os governos estaduais, com o governo estadual e com o governo federal. Nós provavelmente não vai se repetir pela atual conjuntura, a onda 17 que nós tivemos, que foi avassaladora e dizimou aqui a representatividade que a gente tinha de deputados estaduais e federais, né? E como é que você se vê? Você vai se colocar como um candidato do Bolsonaro? Tem uma questão que o pessoal bolsonarista adora, que é o agente federal, né, o policial que prendeu o Lula. Em que circunstância foi isso? Circula muito aquela foto famosa sua com o Lula atrás. Mas não é exatamente do dia, né? Eu participei das 3 situações, vamos dizer assim, das 3 fases mais sensíveis, entre outras, mas eu acredito que das 3 principais ali da Operação Lava Jato, que foi a condução coercitiva em 2016, a prisão em 2018, em abril de 2018. Que foi lá no sindicato. Que foi lá no sindicato de São Bernardo, toda aquela houve aquela negociação. Mais de 2 horas que nós ficamos lá aguardando ele se entregar. E na verdade foi uma situação onde havia muita tensão. Então, mas por fim ele se entregou e aí nos conduzimos lá à superintendência. A superintendência ele foi para Curitiba e lá permaneceu por mais de 1 ano. E depois infelizmente, da morte do neto dele, nós ficamos incumbidos de fazer escolta, no caso do ex-presidente até o velório do neto. E aí lá que surgiu a questão dessa foto. O pessoal associa muito à prisão porque é uma foto emblemática, em que ele está sendo conduzido, está sendo escoltado. E da prisão mesmo, do dia da prisão, não se tem uma foto tão emblemática como essa. Então a foto porque vocês estavam do outro lado da rua, dentro das viaturas. Dentro das viaturas. Era uma empresa, né? O que aconteceu lá foi o seguinte, havia uma viatura dentro de uma empresa, ele desceria, foi o que ocorreu, ele desceu do sindicato e já entrou nessa viatura, e dessa viatura saiu fechada, ele entrou dentro da viatura e a viatura estava dentro de uma empresa. Então não se tem essa foto dele entrando na viatura e depois ele fechado, nós os conduzimos até a superintendência e ele saiu dentro da garagem da superintendência. Então não tem uma imagem assim que a gente pode dizer emblemática da prisão, como foi essa da escolta depois do dia lá no cemitério de São Bernardo, né? Ô Danilo, você já tem uma definição de dobradinha da deputada federal? A gente está conversando. Porque essa questão, justamente, porque a gente espera, porque eu te falo isso, candidatos de Rio Preto, gostaria que ele fosse eleito o máximo de números de candidatos. Sim. Porque as entidades sociais de Rio Preto, as entidades assistenciais, sofreram muito, principalmente com a falta de emendas. Sim. Hospital Bezerra de Menezes, que tem um trabalho que depende muito da ajuda de emendas parlamentares, do governo. E, infelizmente, assim, nós acabamos vendo que isso foi muito reduzido nesses últimos anos, né? E perdeu porque não elegeu alguém daqui. Então, justamente. Exatamente. Então, é por isso que realmente veio essa missão para mim, veio essa incumbência, eu sendo de Rio Preto, sendo da região, essa é a minha proposta. Representar a região e realmente trazer o máximo de recursos que eu puder trazer para São José do Rio Preto. Seja em emendas parlamentares, seja em recursos diretamente que possam vir do Estado. Então, por isso, eu disse que a intenção realmente é servir de elo com o governo estadual, com o governo federal. Lógico, né? A gente contando com essa proximidade que eu tenho com o Tarcísio, com a família Bolsonaro. Então, realmente, você tem razão, a cidade perde por não ter um representante. Nós precisamos pensar São José do Rio Preto, nós precisamos ter um foco municipalista, temos que dar autonomia para São José do Rio Preto ter o poder de autogestão, né? Para que não continue aquela forma que eu posso
elencar assim, perniciosa, de ficar pedindo toda hora. Olha, é que eles chamam de passar caneca, né? Tem que passar caneca para pegar aqui uma emenda aqui, outra ali, para poder essa coxa de retalhos. A proposta é realmente ter esse teor municipalista, trazer, pensar São José do Rio Preto. Pensar, olha, eu tenho um representante de São José do Rio Preto, então esse representante de São José do Rio Preto tem que buscar ser esse elo e buscar trazer a maior quantidade de recursos que Rio Preto possa receber. Ô Danilo, mas aí houve uma falha desse pessoal que foi eleito com os votos daqui, né? Nós tivemos deputados aí, não vou citar Então, nome, porque sim, talvez a gente mas então, pessoas que apoiaram o Bolsonaro foram muito bem votados aqui em Rio Preto e sim. a gente não viu um trabalho, Então, não só nesse para a emenda parlamentar, né? De outras situações, a terceira faixa, nós tivemos tivemos alguns movimentos aí, alguns deputados que fizeram esse trabalho, mas o engajamento mesmo do grupo bolsonarista que recebeu não teve essa contrapartida com a cidade, né? Lá atrás, assim, em 2018, que eu acompanhei, fiquei quase 6 meses diretamente com o então candidato, né, Jair Bolsonaro, e nós íamos ali que ainda a equipe de campanha não tinha dimensão do que seria o bolsonarismo. Então, o que aconteceu? Não se tinha tempo de fazer esse fatiamento de pré-candidatos por região. Sabe? Então, o presidente ele precisava ser muito bem votado, o majoritário ali precisava ter uma preponderância. E eu vi que não havia essa preocupação como há agora, de se incumbir a determinadas pessoas de cada região para que essas pessoas sejam representantes. Em 2020 nós tivemos um candidato a prefeito usando a imagem de Bolsonaro, falando que tinha apoio, mas não bem assim, não tinha, mas não tinha o apoio. Não tinha o apoio porque... E deputado vai ser a mesma coisa agora, usar foto de 2000 muitos vão usar, né? Muitos vão usar fotos que tirou lá em 2018 e tal, mas o eleitor sabe, a sociedade sabe distinguir quem realmente tem essa afinidade com o bolsonarismo e quem está, hoje ele sabe, e quem está só querendo pegar onda. E quem é aqueles oportunistas que aparecem agora. Então, o que você tem que ver, né? Para distinguir quem realmente tem essa incumbência, quem realmente tem essa missão e quem realmente, vamos dizer assim, é bolsonarista. Você tem que ver a história, tem que ver se tem alguma afinidade com a família, se tem alguma afinidade ali com o próprio presidente, se tem alguma afinidade com o Tarcísio, se tem alguma afinidade principalmente com as propostas bolsonaristas, se fala em Deus, se fala em pátria, se fala em família, se defende a liberdade. Então, essas são as premissas básicas, né, daquilo que é chamado de bolsonarismo. Se defende a escola sem partido, se é contra o aborto, se defende a possibilidade de legítima defesa do cidadão através do armamentismo. Então, esses são princípios básicos que aqueles que optam por votar dentro do viés bolsonarista têm que observar no pré-candidato que está pleiteando lá ali a intenção de voto dele. Voltando à questão da dobradinha. A dobradinha, vamos lá. Não esqueci não, hein? Não, eu tentei enrolar, mas você esqueceu, eu enrolar. E aí? Nós estamos conversando aí, tem algumas... Tem já algumas possibilidades. Eduardo, apesar de não ser da região, vai ter algum candidato da região? O Eduardo, obviamente, não, provavelmente nós temos aí alguns candidatos da região, nós temos candidatos que ajudaram muita região. Você tem algum nome que a gente pode falar que é da região? Olha, tem, por exemplo, o Dr. Eleus, que hoje faz parte da equipe de campanha também do ministro Tarcísio, é da região, é um bom nome, é um deputado federal, é um médico muito respeitado de São José do Rio Preto, e hoje ele é o responsável pelo plano de governo do Tarcísio na área de saúde. Então o Eleusis provavelmente é um excelente nome, sabe? É uma pessoa idônea, uma pessoa que tem uma história ilibada. Mas foi vice-prefeito da DIN, hein? Tem uma trajetória, então, tem uma trajetória política, né? Foi vice, mas não foi reeleito como vice da DIN. Como é que os grupos bolsonaristas vêm se... Eu acredito que a partir do momento que... Amadurecer tem que a pessoa radical. Sim, mas a partir do momento que está trabalhando aqui no propósito, o doutor Eleusis, ele não se candidatou, por exemplo, em 2014, porque o partido dele foi apoiar a Dilma. Ele falou, não, eu vou retirar minha candidatura. Um ponto muito válido.
sabe? Então ele é convicto dos ideais dele. Então, quer dizer, é uma pessoa que agrega. Né? E obviamente você tem, por exemplo, a Carla, que é uma grande amiga minha, que é uma pessoa que me incentivou demais. Eu ficaria muito feliz em poder ajudar a Carla Zambelli, uma pessoa que é uma grande amiga minha, uma pessoa que eu tenho no meu coração lá, tenho uma estima muito grande por ela. Pô, a Carla, obviamente, que o dia que ela vier para a região, eu vou estar com ela, o Eduardo, eu vou estar com ele. O Eduardo que eu conheço, como eu falei, desde lá de trás, ele é policial federal também. Estivemos juntos durante toda a campanha do pai dele. Na primeira campanha dele em 2014, já o conhecia, já foi o meu primeiro voto para deputado federal. Eu sempre votei no Eduardo desde 2014, em 2018, votei nele para deputado federal. Tem o capitão Derrite, que também traz recursos aqui, trouxe recursos para o HB, sabe? Então, são pessoas assim que eu ficaria muito feliz em poder compartilhar com eles, seja prestando apoio, seja recebendo. Danilo, por exemplo, pela sua proximidade até com a família Bolsonaro, com o Tarcísio, você acha que as portas se abrem mais fáceis? Por exemplo, você, mesmo não sendo político ainda com mandato, você conseguiu ser recebido, por exemplo, pelo pessoal do HB. Você acha que facilita essa proximidade com eu acredito que sim, né? Onde você chega, você já é visto como, olha... Sim, porque tem essa identidade já que não é construída de agora, da época de campanha, é construída lá de trás. Eu participei, talvez, dos momentos mais difíceis ali da campanha. Então, teve uma passagem, até lembrada, o presidente tomou a questão da facada, a gente falou, não vamos falar da facada, mas quando chegou no hospital... Quem que empurrou a maca, você que estava lá. Né? Lá quando ele veio transferido, tem, exatamente, lá em São Paulo. Então eu estava lá dentro, por isso que eu falo, nesses momentos... que é só um exemplo a gente citar. Exatamente, é que realmente demonstra, assim, a confiança e lealdade não se constrói do dia para a noite, né? Então, voltando à sua pergunta, para não fugir da sua pergunta, eu acredito que realmente tenha, é natural que tenha essa afinidade, óbvio, não só comigo, né, mas pelo fato de eu ter participado, ter construído tudo isso ao longo do tempo. Então é natural que hoje eu sou assessor, além de ser pré-candidato, sou assessor do ministro Tarcísio, estou na equipe de campanha do ministro Tarcísio. A incumbência, a missão de ser pré-candidato foi me dada, como eu falei, pelo ministro Tarcísio, né, corroborada pelo presidente Bolsonaro. Então, assim, a gente tem uma proximidade. Por exemplo, na visita do Elon Musk ao Brasil, estive com o ministro Tarcísio lá, uma visita onde o local era muito restrito, nós estávamos lá. Então, poxa, é uma questão que eu vejo assim, eu fico muito lisonjeado, né, e tenho uma gratidão enorme pelo ministro Tarcísio, pelo presidente Bolsonaro, por tudo que eles me proporcionaram, sabe? Então, a minha forma de contribuir é assim, aceitando a missão, reiterando sempre a minha lealdade a eles, e não só essa lealdade pessoal, mas a lealdade ao projeto, que é o que eu acredito também, é o que eu sempre defendi. Então, mas aí a gente lembra, não ter nessa onda 17, para você entrar, alguém que lá de 18 teria que... Não vai caber todo mundo no barco, né? Vai ter que ter os próprios candidatos que tem pessoas que estavam no projeto de 18 que não estarão em 2020. Vai ter essa renovação? Você acredita que vai ser? Eu acredito que a renovação é natural, né? A política é muito dinâmica, né? Então você tem candidatos que saíram... Que pegaram a onda, aquela questão na realidade se mostraram, na minha concepção... São traidores as pessoas? São desleais. Eu acho que faltou, ou por excesso de vaidade, ou porque... Na realidade já está no caráter da pessoa não ser leal, ser um tanto quanto egocêntrico, egoísta. E esses nomes serão citados durante a campanha? Sim, terão que ser citados porque fizeram por merecer isso daí, né? A gente tem, não vou citar nomes agora, mas tem pessoas que estiveram durante a campanha lá na primeira oportunidade e trocaram de lado. Teve um ex-governador agora que para ser eleito entrou numa onda lá no segundo turno, até aqui em São Paulo, e que depois, no segundo mês, já tinha virado as costas para o presidente. Então, mas isso tudo
Mas esse aí nós podemos falar, nós estamos falando do João Dória. Isso, exatamente. Esse daí Ele pegou o Bolsodória lá, o Bolsodória. Bolsodória lá, ele aproveitou. Que lá. voto? Como é que vai chamar o voto do Tarcísio e do Bolsonaro? Que já fizeram? Já tem? Já? Não, mas aí não é uma onda, porque aí é uma... Tarcinaro? Como que é? Voto Não sei ainda, mas aí é um apoio natural. Sim. Como tem o apoio Ministro, como tem o apoio do ex-presidiário lá pro ex-poste dele, pro Haddad, ou pro poste dele, né, aqui no governo de São Paulo, vai ter do presidente Bolsonaro pro Tarcísio, que era ministro dele, coisa que não existia lá atrás com o Dória. O Dória, ele criou uma situação para poder se prevalecer do nome do Bolsonaro, porque ele não tinha o apoio do Bolsonaro. E nessa daí, o Tarcísio enfrenta a máquina hoje, que é o seu principal adversário. Que eu acredito que seja que vai ser Dória, o Rodrigo Garcia, governador, que é de Rio Preto. E aí, sim, como é que é essa questão? Você quer se eleger como deputado estadual de Rio Preto e nós temos um candidato adversário que é de Rio Preto. Sim, mas é uma situação... Sim, mas eu tenho a minha fidelidade com o Tarcísio e com o presidente Bolsonaro. É o que eu vejo. O próprio candidato, o vice do Dória, que é de Rio Preto, ele vem de 28 anos da estrutura do governo do PSDB. E na nossa concepção, é um governo que freia o Estado de São Paulo. É um governo que não deixa o Estado de São Paulo crescer, que usa a máquina como ferramenta burocrática para impedir o crescimento do Estado. São Paulo é a locomotiva do país, só que hoje a locomotiva anda a 20 km por hora. Vamos dizer assim, entre aspas, com maquinista como o ministro Tarcísio, pode andar a 160. Porque eu sou prova do que ele fez no Ministério da Infraestrutura, da criatividade nas modelagens de contratos. Você vê, por exemplo, um pouco antes de sair, o João Dória renovou um contrato de 1990 de pedágios. Quer dizer, um contrato obsoleto que não vai fazer nada senão encarecer os pedágios, encarecer a tarifa. Nessa mesma linha de pensamento, o ministro Tarcísio, ele rompeu um contrato da Dutra, na passagem São Paulo, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Ele fez um novo contrato, esse novo contrato proporcionou a redução de tarifa de R$70 para R$40, mas através de outorga, a quadruplicação do trecho lá entre São José dos Campos, da rodovia Dutra, mais a duplicação de parte da Rio Santos. Então, a diferença do modo de gestão está exposta simplesmente em um ato. Eu poderia te falar mais. O ministro Tarcísio é responsável, por exemplo, pela conclusão, por exemplo, das obras da transposição do Rio São Francisco, mais de 3.000 quilômetros de canais de água no Nordeste. Não, puxando aqui para a região, nós tivemos a duplicação da BR, que foi uma coisa que foi da concluída BR, o trecho urbano aqui de São José do Lógico, Preto, que estava desde 2013. Mas passando pelo governo Temer, pelo governo Dilma, sim, e coube é um mérito também concluir essa obra. E a curiosidade é que ela começou ali a modelagem com o ministro Tarcísio quando estava como diretor do DENIT. Ele participou de todos esses momentos. Depois, quando foi secretário do PPI, do Parceria de Investimentos lá do governo Temer, ele era o secretário do PPI lá. E depois concluiu como ministro da Infraestrutura. E é isso que ele vai mostrar também durante a campanha, essa relação com a cidade. Essa relação, exatamente. Não, legal. Dani, para a gente concluir aqui, queria que você citasse se há algum erro, qual o principal erro do governo Bolsonaro que você acha que tem? Olha, não existe governo perfeito, não existe, mas não é. E é uma crítica que vocês fazem internamente. Olha o governo Bolsonaro, ele não tem compromisso com ele. O presidente, quando ele está convicto, e a gente já viu várias vezes que ele se excedeu ou que ele fez alguma coisa inadequada, ele tem a hombridade de chegar e falar, olha, eu peço desculpas por isso, eu me excedi aqui, eu deveria ter... Isso ele faz assim, com a pureza da alma, porque o presidente, ele é um cara extremamente coerente. Eu costumo dizer assim, o presidente Bolsonaro, ele é irritantemente coerente. O que quer dizer? Ele cumpre com tudo aquilo que ele prometeu lá atrás. Se não der para fazer alguma coisa, é porque causas extra-governo
não permitiram que ele fizesse. O presidente pode tudo, ele depende do Congresso, ele depende do Senado, ele depende às vezes de não ter um bloqueio numa decisão judicial. Então, como eu disse, eu tenho visto em todos os momentos que o presidente ele não tem um compromisso com o erro e para ele, eu costumo dizer sempre, para o presidente Bolsonaro, e ele mesmo diz isso, seria muito mais fácil se ele se rendesse ao sistema, ele teria tranquilidade, ele teria propagandas em TV, ele não apanharia todo dia como ele apanha. Isso é palavras dele mesmo. E eu já vi isso acontecer algumas vezes que estive com ele lá, tanto que esse homem toma porrada todo dia. Mas algumas não são merecidas? Eu acredito que não. O presidente, na minha concepção, não. Ele está lá para realmente combater tudo aquilo que era política ruim do passado. Então, ele está enfrentando o sistema que está aí há décadas. Eu acredito que não tenha ali, que ele não mereça, não. Que ele não mereça, às vezes, algumas críticas que são desarrazoadas, algumas manifestações desproporcionais, que se você comparasse com qualquer outro ex-presidente, isso não ocorreria. Eu estou convicto disso e eu costumo dizer que eu fundamento as minhas convicções, não é de ouvir falar, não. Eu estou lá presente, eu estou presenciando lá. Então, eu acredito mesmo que o presidente Bolsonaro é o melhor caminho, colocou o Brasil no caminho certo, números demonstram aí, a gente na pandemia nós não crescemos, né? Nós decaímos 3 pontos, mas no ano seguinte a gente já cresceu 4 pontos, sabe? Com o fechamento aí da cadeia que se tinha de corrupção institucionalizada, nós conseguimos, dentro do governo Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro conseguiu passar repasse, né, para os estados, 420 bilhões de reais de repasse emergencial para os estados. Os estados e municípios hoje estão com a melhor gestão desde 1991, a melhor gestão, capacidade de gestão, não que se criaram gestores competentes do dia para a noite. Não veio uma fada madrinha, bateu na cabeça do gestor e falou, olha, agora você é um gestor competentíssimo. Não, por exemplo, a gente pode ver São Paulo. São Paulo hoje tem 50 bilhões para poder encaminhar para municípios. De onde que surgiu esse dinheiro? Um pouco do aumento de impostos lá de janeiro de 2021, que encareceu o item alimentação em 14%, mas muito de repasse do governo. Sim. Então, se hoje os estados, por exemplo, o Rio Grande do Sul pagou o funcionalismo público repasse emergencial do governo. Você tem, por exemplo, 38 milhões de pessoas eram chamadas invisíveis. Auxílio emergencial, 5 meses de R$600, que abrangeu não só essas 38 invisíveis, que seria a economia informal lá, o que o presidente fala do churrasquinho de gato, do cara que vende sorvete lá na praia, mas abrangeu ali 68 milhões de brasileiros que receberam esse auxílio emergencial, essa injeção na economia. Temos, por exemplo, o agro não parou. O Ministério da Agricultura, juntamente com o Ministério da Infraestrutura, que fez escoar toda a produção, fez o Brasil se manter abastecido. O nosso agro hoje é a grande locomotiva do país, é o que segurou o país. E hoje temos o quê? Lá no Supremo Tribunal Federal, querem estender o marco territorial das terras indígenas. Se acontecer isso, você está com uma pá de cal no agro. Sim. Você está com uma pá de cal no agro. Hoje a gente tem 8% só do nosso território destinado à agricultura. São 8% só por cento. E um país com mais... Você tem 14% de terras indígenas, do território nacional, de terras indígenas demarcadas. Você tem um estado, você tem uma região sudeste inteira só de terras indígenas demarcadas. Então, quer dizer, você pega, não estimula o agro desse jeito. Na verdade, você coloca um fórceps lá no agro e fala, você não vai crescer. Imagina, e mesmo assim a gente alimenta 1 em cada 6 pessoas no mundo. Imagina se a gente fomenta o agro, se a gente proporciona que o agro cresça, lógico, de forma regrada, de forma sustentável. E tem como fazer isso. Mas aí vem as narrativas do outro lado. É fogo na Amazônia,
vão queimar, né, segundo o ator lá americano, vão queimar girafas da Amazônia, os elefantes, eles não sabem nem o que tipo de fauna a gente tem, né? Qualquer fauna que a gente tem. Então, essa história, né? A gente precisa privilegiar aquilo que é genuinamente nacional. Tá certo. Pessoal, essa aqui foi a entrevista então com o Danilo Campetti. Danilo, agradeço você. Nós estouramos o tempo um pouquinho aí, mas não tem problema nenhum. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Eu te agradeço aí por receber. Eu que agradeço mais uma sua vez. visita aí, obrigado, e estou sempre à disposição.